reino contra, principado contra, principado contra. New Generation, principado, as bestas globais, a propositura lesiva ao principado. Es de nuestro Dios, Él está sentado sobre su trono, y al Cordero de Dios toda la gloria, sabiduría, honor y todo el poder. Todo principado está assentado sobre o seu próprio preceito. Ou seja, o principado não admite a propositura, a inserção de qualquer propositura cuja sua inserção produza efeito danoso para o principado. E se a propositura lesionar o principado, é porque lesiona automaticamente o preceito fundamental, o qual assenta o principado. O próprio preceito não recebe a propositura danosa para o principado, porque vai lesioná-lo. A propositura que produz efeito danoso ao preceito fundamental do principado, lesiona o principado, porque todos aqueles que integram o principado irão se levantar contra qualquer proposta que venha inserir no ordenamento jurídico a inserção de uma propositura nociva ao preceito fundamental do principado. Porque os que integram o principado, todos que integram determinado principado, os próprios integrantes, os próprios cidadãos, os próprios integrantes deste principado irão se levantar contra qualquer propositura que venha danificar os preceitos fundamentais que estão assentados no principado. Os próprios integrantes irão rejeitar e dizer: não queremos esse preceito inserido em nosso ordenamento. Então a gente começa a perguntar o seguinte: como pode Satanás prejudicar o próprio capeta? Como pode o principado da República prejudicar e danificar o próprio principado da República? Isso que eu queria entender. Porque os integrantes desse principado já se levantaram. Estão se levantando e estão se levantando, se levantaram e continuam se levantando. A seguir, uma das integrantes do principado, revelando, se manifestando contra a propositura que promove dano ao preceito fundamental do principado. Na tela! Meu Deus, me fez menina, mas a ideologia de gênero diz que ninguém nasce homem nem mulher. Ela diz que você é livre para escolher o que quiser. Mesmo, ela quer confundir você, dizendo que meninos podem ser meninas e meninas podem ser meninos. Mas isso é muito errado. Sim, muito errado. Pois com isso eles querem confundir. Se levantando contra a propositura que promove dano aos preceitos fundamentais do Principado da República. Olha esta jovem aqui, integrante do Principado, dizendo que não quer propositura prevista por essas bestas. Por quê? Por quê? Por que que existe, então, essas proposituras que promovem dano? Porque causa dano. A propositura não pode, na verdade, a propositura que causa dano aos preceitos de um principado, ela não pode estar acontecendo. Não pode acontecer. Por quê? Porque não pode Satanás expulsar Satanás. Não pode a República ser contra a própria República. E por que que acontece isso? Por que que acontece na tela? Por que que acontece na tela? Na tela, olha só,
o principado sendo danificado na tela lá. Por que está acontecendo dano no principado? Por quê? Porque é simples de entender. É porque existe principado estranho no ordenamento infracondicional na República. É por isso. Por quê? Porque Satanás não expulsa Satanás. A República não pode ser contra a própria República. E por que então estão produzindo propositura contrária ao ordenamento? Porque tem principado governando contra principado. Reino contra, principado contra principado, principado contra. Não pode o principado governar contra ele mesmo. Não pode Satanás expulsar Satanás. Tem principado estranho no nosso ordenamento jurídico. Se o preceito fundamental justifica a existência do principado e o assenta, não pode acontecer propositura danosa para o preceito do principado, certo? Se não pode acontecer o preceito fundamental ser danificado, muito menos pode ter peça jurídica para arguir sobre o preceito fundamental. Porque a lei que vier, a propositura que vier, não pode descumprir o preceito fundamental, o qual está assentado no principado. Ou seja, a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, é peça comunista, Essa peça jurídica não pode estar presente no ordenamento. Se está presente, é porque tem principado estranho no ordenamento. Não pode Satanás expulsar Satanás. A DPF é peça comunista. Não pode estar girando, gravitacionando, utilizando. A DPF não pode ser utilizada no ordenamento jurídico. Por quê? Porque não se pode arguir sobre o preceito fundamental. Não. Adicionar sobre ele, manter ele, adicionar ele, mas não descumprir ele. Portanto, não pode ter arguição sobre o preceito. Isso aí é peça comunista. Não pode Satanás arguir contra ele mesmo. A DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, é peça comunista, Essa peça jurídica não pode estar presente no ordenamento. Se está presente, é porque tem principado estranho no ordenamento. Não pode Satanás expulsar Satanás. A DPF é peça comunista. Não pode estar girando, gravitacionando, utilizando. A DPF não pode ser utilizada no ordenamento jurídico. Por quê? Porque não se pode arguir sobre o preceito fundamental. Não. Adicionar sobre ele, manter ele, adicionar ele, mas não descumprir ele. Portanto, não pode ter arguição sobre o preceito. Isso aí é peça comunista. Não pode Satanás arguir contra ele mesmo.